vocês que a partir de agora está ao vivo aqui na TV Lula, Instituto, e é importante que a gente acesse e compartilhe e multiplique. Nós já falamos o dia todo aqui, presidente. Falamos do senhor, falamos do golpe, falamos da indústria, aprovamos o Instituto da Indústria, aprovamos a ideia de criar a nossa Confederação Nacional da Indústria, que eu já vinha dialogando com vocês, inclusive o companheiro Ciderê, Claudinho, concordou também, e nós temos um apontamento para construir isso, presidente, que é isso que nós queremos, ter um poder maior para dialogar. Mas não tem como a gente dialogar sobre a indústria, sobre tudo isso, que esse pacote nefasto de maldades de um governo golpista, e não dizer disso, tem que falar do golpe todos os dias, que pode ser redundante ou não. Então nós temos que mudar a cara desse país. Não vou nem ficar falando fora tema, que isso aí já passou. Nós temos que continuar organizando a nossa base. Olha quem chegou aqui. Meu amigo Ciderley está chegando aqui agora. Seja bem-vindo, meu companheiro. Pode vir direto aqui para a mesa, aqui, para estar junto com a gente. Quero dizer para vocês o seguinte. Primeiro, presidente Lula, essa galera aqui, e outro dia nós estávamos aqui com a nossa Aliança Camponesa e Operária, a gente está sempre falando, nós evoluímos aqui no nosso balanço na questão de dialogar com todos os movimentos sociais, Levante, MTST, MST, MPA, e discutindo com esses companheiros e vendo vocês. Eu estou vendo uma companheira ali que não para de chorar, não sei porquê, mas essa emoção que esse companheiro provoca no Brasil, quando você vai, o que você vê, esse tipo de emoção que é colocado. Nós temos um privilégio de ter o presidente Lula aqui, que era uma liderança, como todos diziam, ele não era uma liderança da América Latina, foi dito aqui hoje, era uma liderança mundial, e continua sendo essa liderança mundial. Então olhe o tamanho do privilégio que nós temos de ter esse companheiro aqui, que não mede esforço para estar aqui, que é a nossa inspiração. Eu estava dizendo hoje para alguns companheiros, o que significa ser dirigente? Tem que entender o papel. Por favor, alguém conduza o companheiro aqui, por favor. Aqui, isso, traz esse delay aqui. Bota um pouquinho mais para caber todo mundo aqui. Isso. Aqui é meio no improviso, mas dizendo, companheiros, da importância desse presidente, do que ele provoca, e um recado para aqueles que às vezes desanimam. Jovens desanimam. Às vezes nós, dirigentes, desanimamos, não queremos ir à luta. Porque esse companheiro já tem passado, a perseguição que ele tem sofrido. Ele tem 71 anos, superou um câncer. Está superando o ataque que sofreu, a morte da companheira Marisa. E está aqui firme, é um exemplo de resistência. Então é nesse companheiro que a gente tem que se inspirar. Então não tem cabeça baixa. Não tem outro caminho para nós que não for a luta. E quando eu falo que é cada um e cada um aqui, porque não adianta olhar para o lado, é cada um que está aqui. Então o que vocês absorveram hoje de conhecimento é para colocar em prática. E hoje, presidente, está muito em voga discutir prisão, né? Você começa a ter desemprego, exclusão, aí você tem Cracolândia, que não resolve fazendo manicômio ou dando remédio. Se resolve acabando a pobreza. É acabando com isso, extinguindo a pobreza. E aí uma pessoa falava para mim, meu companheiro Ciderley, da prisão mais segura do mundo. Falava lá, qual era a prisão mais segura do mundo? Olha o que se discute. Tinha que ter todo mundo livre, como tem na Suécia, desconstruir as prisões. E aí eu descobri, presidente, qual é a prisão mais segura do mundo. A prisão mais segura do mundo é o medo. É o medo que aprisiona as pessoas, onde elas não vão protestar, não vão fazer o enfrentamento. Só que aqui, presidente, nós seguimos o seu exemplo, que você tem demonstrado. Aqui não tem medo. E o presidente Lula disse isso. Essa militância guerreira aqui não tem medo. E vai fazer o enfrentamento necessário para retomarmos e colocar esse país no ritmo que ele estava. E o exemplo maior foi esse presidente, que sempre está fazendo enfrentamento. Então eu termino as minhas palavras aqui, porque é com coragem e com enfrentamento que nós vamos retomar a história desse país, construída por esse presidente. E agora eu passo a palavra a ele para dar sequência à nossa plenária. Meu muito obrigado a todos e todas.
término às 8? Não, 8 ao tempo do seu dia. Falta. Peraí. Olha, primeiro eu queria cumprimentar cada companheiro e companheira, agradecer a deferência de me dar um crachá de delegado depois que acabou todas as votações. Eu sou delegado que não vou votar em nada. Eu, como presidente, venho aqui, é uma alegria, o Feijó, e lamentar a morte de tantos companheiros, todos mais jovens do que eu, Paulinho. Todos. Significa que não se cuidaram como eu me cuidei, para viver até os 112 anos, mais ou menos, que é a perspectiva de vida que eu tenho pela frente. 113. Pode ser 113, pode ser 113. Mas uma coisa que eu vou tentar falar de forma muito curta para sintetizar, porque é aniversário de 25 anos da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, e o Paulão, pela mesa que eu vi lá embaixo, vai ter um jantar de confraternização com vocês, e é sempre muito difícil a gente falar sentindo o cheiro da comida lá embaixo. Eu não sei se o nosso presidente do Sindicato dos Engenheiros está aqui ainda, mas o Pedro Celestino esteve conversando com vocês. E nós estamos vivendo um momento que vai exigir de todos os dirigentes sindicais um pouco mais de competência, um pouco mais de coragem do que aquelas que nós tivemos nos anos 80. Eu sempre faço uma analogia da diferença do que foi o sindicalismo dos anos 80 para o sindicalismo de hoje, para que vocês se sintam à vontade de fazer sindicalismo. E saber da importância do papel de vocês, sabe, na primeira década ou na segunda década do século XXI. No nosso tempo, em que nós fazíamos sindicalismo, o discurso era um discurso mais emocional, mais ideológico, tinha mais a confrontação da luta de classe na porta de fábrica. Para você convocar uma assembleia, era necessário muitas idas à porta de fábrica, muitos discursos, às vezes 10 dias, 15 dias antes da assembleia. Era preciso muitos boletins convocando as assembleias. E era praticamente uma coisa mais fácil, que era xingar o governo, xingar os empresários e convocar os companheiros e as companheiras para vir ao sindicato. Num tempo em que as mulheres participavam muito pouco, era mais raro a mulher ser sindicalista, era mais raro a mulher ter filiado ao sindicato. Era um tempo em que ainda parecia que fazer sindicalismo era coisa de homem, não era coisa de mulher. Então, nós fizemos o sindicalismo, que era, eu diria, a novidade dos anos 80. Foi quando surgiu a teoria do novo sindicalismo. E foi uma coisa muito simples, porque o novo sindicalismo nada mais era do que a gente fazer o velho sindicalismo, ou seja, fazer aquilo que todo mundo sabe que um sindicalista tem que fazer. O sindicalista tem que estar preparado para convencer os trabalhadores a fazer as lutas necessárias, tem que estar preparado para o embate com os empresários nas mesas de negociações e tem que estar preparado para fazer o debate com a sociedade e convencer a sociedade que as suas lutas são justas. Nós fizemos isso de forma magistral. E eu aprendi uma coisa no sindicato. Se tem uma coisa que eu tenho orgulho de dizer, é que eu sou o produto real do crescimento político da classe trabalhadora brasileira. Eu nunca fui mais e nunca fui menos. Eu, naquele tempo, tinha muitos companheiros de vanguarda aqui da categoria, que tinham uns discursos muito mais evoluídos, muito mais revolucionários,
muito mais avançado do que o meu, segundo eles. E o companheiro Bagaço, companheiro da Ford, companheiro da comissão de fábrica, Bagaço era uma figura engraçada, porque nos anos 80, quando nós fomos julgados, um juiz militar chamou o Bagaço, ele foi depor, e o cara perguntou para o Bagaço: o senhor bebe? O Bagaço falou: só socialmente. Aí o juiz perguntou: só tem apelido? Ele falou: tenho. E qual é o apelido? É Bagaço. Aí o próprio juiz começou a dar risada. Mas o Bagaço diz o seguinte: ô Lula, sabe qual é o problema? É que a vanguarda vai na porta de fábrica, eles fazem um discurso tão avançado que não é capaz de ser compreendido pelos trabalhadores. Ou seja, nós somos o Fusquinha. A chamada vanguarda é como se fosse um carro de Fórmula 1. Eles estão tão na frente que a gente não consegue sequer acompanhá-los. E isso é uma verdade que prevalece até hoje. Quando a gente vai na porta de fábrica e a gente vai fazer um discurso, a nossa preocupação não é a preocupação de nos agradar, de agradar ao nosso próprio ouvido. A nossa obrigação é de tentar ter um discurso capaz de ser compreendido por quem a gente está falando e capaz de ser seguido as nossas orientações pelas pessoas que a gente está falando. Porque senão nós estaremos falando por ouvidos moucos de pessoas que não nos compreendem. E eu aprendi uma lição de vida, que quando a gente fala, Paulão, uma coisa na porta de fábrica e os trabalhadores não entendem, é porque os trabalhadores parecem que são burros. Quando a gente fala a segunda vez e os trabalhadores continuam não entendendo, parece que eles ainda são burros. Agora, quando a gente vai na porta de fábrica a terceira vez e a gente fala a mesma coisa e a peãozada não entende, burro é quem está falando, porque não é possível você falar 3 vezes e as pessoas não entenderam o que você quer dizer. E vocês, nesses momentos, têm que ter muita, mas muita competência para entender o que vocês falam na porta de fábrica. Porque nós estamos vivendo uma crise profunda, uma crise de desemprego profundo. As empresas jamais voltarão a ser as mesmas que eram, jamais voltarão a gerar a quantidade de empregos que geraram. Por isso eu quero dar os parabéns à Confederação de criar o Instituto da Indústria. É preciso alguém começar a pensar como recuperar a capacidade de industrialização desse país e que tipo de indústria que a gente vai criar. E é preciso vocês se prepararem, cada vez mais estudarem mais, cada vez mais se for preciso viajar mais e conhecer o que tem em outras partes do mundo, para que a gente possa estar sempre atualizado, porque a meninada que está na porta de fábrica é mais esperta do que a gente, tem mais escolaridade do que a gente. Muitos já são doutores, muitos já têm um curso, já estão fazendo pós-graduação. Então não é um discurso simples que vai convencer esse cara a acreditar, ou essa menina a acreditar no sindicato. É preciso que a gente esteja à altura dessa representação, para que quando a gente converse com ele, ele saiba que quem está dirigindo ele é uma pessoa que está capacitada a representá-lo em qualquer situação. E por que eu estou tentando dizer isso para vocês, no momento de festa? É porque nos anos 80, a gente aqui nesse país, a gente discutia muito no movimento sindical a história da globalização. E nós enfrentamos um debate ideológico muito pesado, sobretudo porque o mundo liderado pelo Reagan e pela Margaret Thatcher impuseram ao mundo a ideia da globalização. Então a coisa mais moderna do mundo era abrir a economia, era desnacionalizar nossas empresas, era trazer empresas multinacionais, era as empresas irem para fora e as americanas iam para a China, iam para Singapura, iam para Guatemala, iam para Costa Rica, ou seja, aonde houvesse possibilidade de ter emprego a baixo preço, com pouco
de salário era onde as empresas multinacionais adoravam ir e as empresas europeias e americanas cansaram de ocupar esse espaço. Eu lembro de momentos em que empresas que vinham para o Brasil não vieram para o Brasil dizendo que a carga tributária era alta e foram para Costa Rica, foram para Guatemala, foram para o Panamá, foram para o México. E nós resistíamos dizendo que nós éramos um Estado que defendíamos uma indústria nacional, que queríamos uma indústria fortalecida aqui dentro, e éramos atacados violentamente. Tá? Pois bem, o tempo passou, e nós que defendíamos o Estado Nacional éramos considerados atrasados. Sabe? Eram pessoas velhas, ultrapassadas, não tinham competência, não tinham consciência, não estavam acompanhando a modernidade do planeta Terra. Portanto, nós chegamos no 2017, do século XXI. O que está acontecendo no mundo hoje? Os países que defendiam a globalização, que defendiam as inserções das empresas multinacionais do mundo inteiro, que defendiam a liberdade de locomoção do capital a qualquer preço e o trabalhador ficar no Estado Nacional, quando veio a crise do subprime em 2007 nos Estados Unidos, e quando veio a quebra do Lehman Brothers, o que aconteceu com a economia mundial? Eles começaram a levar em conta que era preciso começar a diminuir o espaço da globalização e tentar voltar a construir o chamado Estado Nacional. Fortalecer o Estado Nacional para tentar fazer com que cada Estado protegesse as suas indústrias, porque era a indústria que gerava emprego. Eu queria, Paulo, que você um dia pedisse para os diretores da Confederação ler o documento que nós fizemos em Londres na primeira reunião do século XX, na primeira reunião do G20. A gente defendia que o emprego era prioritário, defendia que o meio ambiente era prioritário, defendia que o aumento do comércio exterior era uma das garantias que a gente teria de manutenção do emprego, e a gente colocava o emprego como uma coisa sagrada a ser protegido. O que aconteceu naquele instante é que, para evitar que os países mais pobres continuassem a sua política de comércio exportando, cada país resolveu fechar as suas fronteiras para o comércio exterior. Diminuiu o comércio exterior, diminui as importações dos países pobres, e o mundo rico se trancou em tentar recuperar as suas economias, quando, na verdade, os países ricos deveriam ter incentivado o comércio para fazer com que os países mais pobres pudessem ajudar, inclusive, os países mais ricos a crescer, importando produtos dos países mais ricos para modernizar a sua indústria. Era essa a teoria. O que está acontecendo no Brasil hoje? Enquanto o mundo tenta recuperar a sua economia, e é por isso que os dirigentes sindicais têm que se preparar, têm que estudar, têm que fazer curso, têm que viajar para compreender o que está acontecendo. Enquanto o mundo começa a recuperar as suas indústrias, a fazer o fortalecimento do mercado interno, a discutir o fortalecimento do Estado Nacional, aqui no Brasil, contrário a tudo o que está acontecendo no mundo, o atual governo, que de governo não tem nada. Aliás, ontem, no depoimento, na declaração do Temer, houve uma coisa muito engraçada. Ele agradeceu a Deus o fato de ser presidente, e ele não sabia por que Deus lhe tinha levado à presidência da República. Foi golpe. Não foi Deus que levou, foi um golpe que eles deram e derrubaram a companheira Dilma Rousseff, e ele está lá não por conta de Deus, ele está lá por conta de uma maioria de deputados e senadores, sabe, que assaltaram o poder e derrubaram uma presidenta democraticamente eleita com 54 milhões de votos. Pois bem, esse governo resolveu destruir aquilo que nós tínhamos de mais sólido no país, a indústria nacional. E para destruir a indústria nacional, ele tem que fazer poucas coisas. Primeiro, destruir a capacidade da Petrobras de pesquisa, de investimento, de recuperação da indústria de óleo e gás, da indústria naval.
e, sobretudo, do país ser um dos grandes produtores de petróleo do mundo e de exportar derivados e não exportar apenas óleo cru. Segundo, ele está destruindo a estrutura financeira de bancos públicos, fazendo com que bancos como a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BASA e BNB passem a funcionar como se fossem bancos privados, sabe, dificultando o empréstimo de dinheiro para o povo mais humilde, o povo trabalhador desse país e para a pequena e média indústria brasileira. Terceiro, está tentando acabar com a ideia do BNDES como banco de desenvolvimento. Eu fui prestar, meu caro presidente do Clube de Engenharia, eu fui prestar depoimento ontem na Polícia Federal. E fui prestar depoimento por conta de uma medida provisória de 2009, que era a medida provisória 470. A medida provisória em que um empresário na delação, ele diz que a medida provisória foi feita para ajudar uma empresa, e essa empresa disse na delação que ela tinha feito a medida provisória para dar dinheiro para a campanha de 2009, mas que o dinheiro só foi gasto em 2014. E eu fui dizer na Polícia Federal que a medida provisória não foi feita para beneficiar uma empresa. A medida provisória foi feita para salvar a economia brasileira. Vocês estão lembrados que foi exatamente no começo de 2009 que eu disse que a crise era uma marolinha no Brasil. E que eu disse que a gente não iria permitir que o Brasil sofresse a crise que estava sofrendo no mundo. E é por isso que o Brasil foi o último país a entrar em crise e o primeiro país a sair da crise. E por que que o Brasil foi o último a entrar na crise e o primeiro a sair? Porque nós tínhamos Banco do Brasil, porque nós tínhamos Caixa Econômica Federal, porque nós tínhamos BASA, porque nós tínhamos BNB e porque nós tínhamos BNDES. Vocês estão lembrados que a indústria automobilística, e aqui tem muita gente, o Banco Votorantim, que tinha uma carteira de 90 bilhões de reais de carros usados, parou de financiar carro usado. E para quem conhece bem o setor, se o cara não vende o seu carro usado, ele não consegue comprar um carro novo. O que que eu fiz? Nós tomamos a decisão no governo de que o Banco do Brasil iria comprar 50% do Banco Votorantim para que a gente voltasse a financiar carro usado, para que a gente pudesse voltar a produzir carro novo nesse país. Porque a indústria automobilística, naquele instante, representava praticamente 23% do PIB industrial brasileiro. E fizemos isso com orgulho. Fizemos isso com orgulho de quem sabia o que era o emprego nesse país. Da mesma forma que quando o Bradesco deixou de financiar motocicleta, a gente estava produzindo 6 milhões de motocicletas por ano nesse país, eu não tive dúvida. Nós tomamos uma decisão de governo para que o Banco do Brasil financiasse motocicleta. Porque senão a gente ia ter a Dona Franca mandando embora mais de 50 mil trabalhadores. E faço isso com muito orgulho, sabendo que foi um momento auspicioso, extraordinário, que causou inveja no mundo inteiro. Eu até liguei para o Obama. Por que você não tem um BNDES aí? Por que você não tem uma Caixa Econômica? Por que você não tem um Banco do Brasil? E lá não tem nada, exatamente nada. E hoje todo mundo sabe que se não fosse o Estado americano ter feito uma intervenção na economia, a General Motors teria quebrado. E foi dinheiro, e dinheiro subsidiado para salvar a indústria. E eu acho que o BNDES é a coisa mais sagrada e mais importante para a gente poder alavancar qualquer política de desenvolvimento industrial. Qualquer política industrial sem o Banco de Desenvolvimento, sem dinheiro subsidiado do governo. É quase que humanamente impossível você fazer a indústria crescer nesse país. E hoje isso está sendo criminalizado. Porque vocês têm que ter clareza que a Operação Lava Jato está destruindo uma parte da indústria nacional. Tem gente que tem vergonha de dizer isso. Eu quero que
que qualquer pessoa que tenha roubado seja preso. É importante deixar claro. Mas eu quero que toda e qualquer pessoa, do mais pobre ao mais rico, tenha um julgamento democrático, tenha o direito de defesa. E ninguém pode ser preso por uma delação premiada. Porque se isso continuar, nenhum de nós escapa. Nenhum de nós. Eu vou chegar e vou dizer o seguinte: olha, o Paulão é ladrão, o Zaqui é ladrão, sabe? E aí o cara vai prender. E nós não temos noção do prejuízo que a indústria nacional está tendo. A indústria da construção civil já mandou embora mais de 600 mil trabalhadores. A indústria naval, que é do Rio de Janeiro, sabe, que é do Rio Grande do Sul, sabe, que é de Pernambuco, sabe, que é da Bahia, sabe, já mandou embora mais de 50 mil trabalhadores de uma indústria que nós recuperamos. Além da falta de investimento novo. Quem vai investir nesse país? Quem quer investir? Você tem uma crise econômica, que é uma crise do mercado interno, uma crise da queda do consumo da família. Se você não tem consumo, você não tem produção. Se você não tem produção, você não tem emprego. Se você não tem emprego, você não tem salário. Se você não tem salário, você não tem consumo. Então desgraçou o mundo. E por que que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque em algum momento nós deixamos de pensar numa saída política para esse país. E só tem uma saída política. É o povo voltar a eleger um presidente da República, seja ele quem for. Seja o companheiro Mancha eleito presidente da República, seja o companheiro Paulão. Mas o que dá garantia e credibilidade para alguém fazer as coisas que tem que fazer nesse país é alguém ser eleito democraticamente pela maioria do povo brasileiro. Não me diz outra possibilidade. Pois bem, e eu quero terminar, Paulão, dizendo que a crise que nós vivemos hoje no mundo é uma crise de falta de liderança política. A política foi terceirizada. E tem muita gente que tem orgulho de dizer que nenhum político presta. E eu vou dizer pela milésima vez aos metalúrgicos: a desgraça de quem não gosta de política é que é governado por quem gosta. E se quem gosta é sempre a minoria, significa que a maioria vai passar mais um século reclamando de político ladrão. Político ladrão, sabe, só é eleito porque alguém votou nele. É uma pena, porque eu tenho orgulho de dizer em qualquer lugar o deputado que eu votei, o vereador que eu votei, o prefeito que eu votei, o governador que eu votei. Os que nos criticam não têm coragem de dizer em quem votaram, porque eles votaram nos ladrões que eles criticam todo santo dia. Então nós precisamos ter cuidado, sabendo que o momento é muito delicado para este país. Um país que tem um poder judiciário, sabe, que está, sabe, quase que desacreditado pelas brigas todo dia pela imprensa. Um país que tem um presidente que não tem credibilidade. Um país que tem a Câmara desacreditada, o Senado desaplicado, os partidos desacreditados. Ou seja, como é que esse partido vai para frente se a gente não restabelecer a credibilidade política? Se a gente não restabelecer para o povo o direito de fortalecer as suas instituições. E me perdoe uma coisa que eu vou terminar aqui, Paulão. Eu não deveria dizer, mas eu vou dizer, porque é para lavar a minha alma. Não faz pouco tempo que essa gente pensa em me destruir. Eles acharam que eu me destruí quando me prenderam em 89 e me afastaram do sindicato, achando que a greve ia acabar. Pois bem, meu caro Feijó, quando eles me prenderam em 17 de abril de 1980, achando que a greve ia acabar, o que aconteceu? A greve cresceu. E uma greve que tinha 17 dias durou 41 dias. A greve ficou muito mais forte com a minha prisão. Depois dessa gente, em todas as greves tentaram perseguir. Em 81, intervieram nesse sindicato. Caçaram o Meneghel por causa da greve de solidariedade dos petroleiros, achando que o sindicato ia enfraquecer. E o sindicato ficou mais forte. Depois veio a CUT.
E a CUT fortaleceu ainda mais o movimento sindical. Aí depois eu perdi muita eleição, até que eu virei presidente da República. Eu sei que eu não fiz tudo o que precisava fazer nesse país. Mas eu sei que eu fiz mais do que todos antes de mim fizeram. E uma coisa que é sagrada para mim. Uma coisa que é sagrada. Eu tive a oportunidade de garantir uma promessa. Cada brasileiro vai tomar café de manhã, vai almoçar e vai jantar. Depois disso, o cara vai adquirir força para ter outras lutas. Depois ele vai até entrar na universidade. E entrando na universidade, ele vai virar doutor. E nós fizemos o maior programa de investimento em educação da história desse país. E hoje é com muito orgulho que em qualquer cidade que vocês moram, vocês vão encontrar filho de trabalhador. Sendo doutor na universidade, fazendo mestrado, fazendo doutorado. Sabe, coisa que era quase que impossível no nosso tempo no sindicato. Pois bem, companheiros, e aí vem a Operação Lava Jato, veio a Operação de 75, de mensalão, e toda hora vamos destruir o PT, vamos destruir o Lula, destruir o PT, destruir o Lula, e vamos acabar. Agora acabou. Não tem jeito, acabou. Não é possível que esse cara tenha durante 3 anos, todo dia, páginas de jornais contra ele. Que ele tenha 20 horas de Jornal Nacional só de um ano contra ele. 20 horas de Jornal Nacional, bicho, é mais de quantos jogos? Dá mais de 12 jogos do Barcelona e do Real Madrid. É um tempo que dá para destruir. Qualquer outro político não teria coragem de abrir a porta. Até a porta do banheiro teria que ficar fechada. Pois bem, depois desse massacre ao movimento sindical, a tentativa de destruir as conquistas que nós fizemos desde o fim, sabe, da Segunda Guerra Mundial, desde a década de 50. O Fernando Henrique Cardoso tinha que destruir, acabar com a Era Vargas. Não, quem está acabando com a Era Vargas é o Temer. Porque está acabando com direitos quase que seculares da classe trabalhadora. E a gente vai se dar conta do prejuízo disso quando prevalecer a terceirização e a gente tiver que negociar pessoalmente com o empresário, seu sindicato. A gente vai ver a força que vai ter o outro lado. Pois bem, companheiro, eu, depois de tanta desgraça, saiu uma pesquisa da Folha de São Paulo. Não é uma pesquisa da CUT, uma pesquisa da Folha de São Paulo. E eu fico imaginando como é que o diretor de jornalismo da Globo e de outros canais de televisão, como é que o editor de política da Folha, do Estadão, da Zero Hora, sabe, do Diário de Pernambuco, do Jornal da Bahia, do Caceta 4, como é que esses caras reagem? Tá? Eles achando, bom, o Lula está morto, o PT está morto. O que a pesquisa mostra? Primeiro, é preciso somar todo ele junto para poder chegar perto do Lula. Segundo, todo ele junto tem menos da metade do voto dos que tem o PT ou da preferência eleitoral nesse país. O PT sozinho tem uma preferência eleitoral maior do que todos os outros partidos juntos. Todos. E isso deve ter dado a eles uma insônia desgraçada. Porque eles não conseguem compreender. Eles não podem dizer que o povo é burro outra vez. Eles não podem dizer que o povo não compreende. Eles não podem dizer, sabe, que o povo não sabe o que está acontecendo. O povo sabe. O povo tem consciência do que aconteceu nesse país de 2003 a 2014. O povo sabe que viveu o mais importante geração de emprego da história desse país. Chegamos em dezembro com 4,3% de desemprego. Nem a Suécia, que você tanto fala, Paulão, nem a Dinamarca chegou a 4,3%. É mais do que pleno emprego. Durante 12 anos, vocês tiveram aumento real de salário. E agora estão negociando abaixo da inflação. Tem categorias importantes que nem a inflação está pegando. Durante 12 anos, o salário mínimo aumentou 74%.
Empregada doméstica passou a ser tratada como cidadã, a ter férias, carteira profissional assinada e receber salário. Trabalhador rural era tratado como assim. Não dá. Eu queria terminar comentando para vocês que se a gente não tiver consciência de fazer análise política mais profunda, se a gente não entender que um país pobre como o Brasil não tem como se desenvolver se o Estado não for indutor da economia, vocês sabem que eu estou processado porque levei desenvolvimento industrial para o Nordeste. Eles querem saber por que nós demos subsídio para a empresa ir para o Ceará, para a empresa ir para Pernambuco. É porque se a gente não desse subsídio para as empresas brasileiras irem para outros estados, era tudo em São Paulo, era tudo no Rio, era tudo em Minas Gerais. E esse país não é apenas São Paulo, Minas ou Rio de Janeiro. Esse estado é o Acre. Esse estado é Pernambuco, é a Bahia, é o Ceará, o Rio Grande do Norte, é o Mato Grosso. Esse estado importa praticamente 80% de tudo que é adubo, sobretudo ureia. E nós achamos que o adubo encarece a nossa produção. Vamos fazer uma fábrica de ureia lá em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Está parada. Vamos fazer uma fábrica de amônia em Uberaba, em Minas Gerais. Está parada. E tantas outras coisas que nós vamos fazer que está parado. Porque a lógica dessa gente que está governando é que o país tem que voltar a ter um complexo de cachorro vira-lata, de pequenês, de cachorro que fica banando o rabo para os grandes. E nós aprendemos dentro da fábrica que a gente não é respeitado se ficar puxando o saco do chefe. A gente é respeitado se fazer o chefe nos respeitar por aquilo que a gente sabe fazer como profissional. Então, nesse momento, eu queria dizer para vocês, se tem uma coisa que a sociedade brasileira está precisando, é outra vez dos trabalhadores organizados se levantarem a cabeça e dizerem que este país não é mais de meia dúzia. E que esse povo aprendeu a comer, aprendeu a ganhar um salário razoável, aprendeu a negociar, aprendeu a chegar na universidade, aprendeu a estar na escola técnica. E o que é mais importante, esse povo aprendeu que pode viajar de avião, que pode ter carro, que pode ir para um restaurante, que pode ir para um teatro, que pode ir para o cinema, que pode ir para uma praça. Nós não nascemos para ser tratado como cidadão de segunda classe. Só vou na feira depois das 11, porque eu não posso comprar as coisas boas de manhã. Eu tenho que comprar as coisas amassadas, que a elite já espremeu. Ela espreme ovo, tomate, pepino, alface, e a gente vai no final para pegar a xepa. Nós não queremos mais isso. Nós queremos é comprar as coisas de primeira categoria. Se for necessário, primeiro, o melhor tomate, o melhor pepino, a melhor laranja, a melhor mexerica, o melhor alface, a melhor acerola, a melhor cenoura. Ou seja, nós temos esse direito. Foi conquista nossa. Então, por favor, Paulão, vocês têm que levantar a cabeça. Defender como nunca a necessidade de a gente ter uma indústria nacional forte. Hoje não temos nem empresário nacional. Se a gente for procurar, a gente não tem mais os famosos Antônio Emílio de Moraes. Não temos mais aqueles que brigavam, sabe, tanto dos Bardelas, os Vilares, que eram nossos adversários, mas era empresa nacional. Sabe, não temos mais um companheiro como o Zé de Alencar. Então hoje nós temos todas as nossas empresas vendidas ou terceirizadas, sabe, cada vez pagando menos e cada vez explorando mais o trabalhador. Então, companheiros, é o seguinte, olha, eu lamento dizer para vocês, lamento. Se alguém entrou no sindicato
achando que estava tudo resolvido. Ah, porque no tempo do Lula era fácil xingar o Lula, eu vinha na porta de fábrica, nego me chamava de baiano, nego me chamava de... nem me respeitava, nem chamava de presidente, era taturana. Sabe? Então agora, minha filha, acabou. Eu lembro de uma ida minha ao Paraguai, numa reunião com o Lugo. E uma moça sentou na frente do Lugo, era uma reunião com a esquerda peruana, paraguaia. E uma moça xingou o Lugo, xingou porque nós outros, porque nós outros, porque não tem das contas, porque ela cara está ruim cara, porque ela cara, porque esse presidente não tem das contas, porque... Eu falei, porque nada mudou no Paraguai. Eu falei, companheira, nada mudou. Há 2 anos atrás, você não passava perto do presidente a 3 quilômetros de distância. Agora você está na frente do cara xingando ele e não mudou nada. Porra, mudou pra cacete. Ora, o Lula e a Dilma não fizeram nada. É verdade que nós não fizemos tudo. Nós temos que pensar o que aconteceu no nosso período. Afinal de contas, em quantos anos esse país levou para criar 22 milhões de empregos? Para bancarizar 70 milhões de pessoas. É que a palavra bancarizar não diz muita coisa para todos nós. Mas fazer uma catadora de papel entrar num banco e ter uma conta, se para nós não vale nada. Eu vi muitas catadoras de papel chorar, porque passaram a ser recebidas, sabe, na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. Fazer com que um pequeno trabalhador rural entrasse no Banco do Brasil de sandália havaiana para ter um empréstimo era uma coisa muito difícil. Nós precisamos ter uma política para reeducar o gerente dos bancos. Porque era mais fácil receber um só, com um charuto na boca, do que receber 200, pedindo 10 conto emprestado. Então, companheiros e companheiras, quero dizer para vocês, vocês podem sair daqui com a responsabilidade de que cabe a vocês estenderem a mão para aqueles que precisam. É quem come, é quem tem consciência política, é quem tem emprego, é quem saiu da miséria absoluta que tem que ter a grandeza de estender a mão para aquele que não tem nada e chamá-lo para andar junto com a gente. Porque se a gente tinha em dezembro de 2014 apenas 4,3% de desemprego, nós já estamos com mais de 15 milhões de desempregados. E não é minha responsabilidade, não é de vocês. É mais uma vez da elite brasileira. Isso só vai mudar se a gente tiver coragem de brigar como nós brigamos a vida inteira. Parabéns, Paulão. Feliz aniversário da nossa confederação. E dizer que é muito importante esse convênio com a TVT. Porque eu acho que os trabalhadores têm que compreender que a comunicação faz parte da nossa sobrevivência e da nossa vitória. Vamos comer, gente, que também discurso não enche barriga. Um abraço. Nós vamos comer, mas antes, presidente, nós temos uma aliança camponesa e operária e eu quero chamar aqui a Josi para entregar um presente para o senhor. Eu posso impedir que ela entregue um presente. Então vem aqui, companheira do MTA, Aliança Camponesa e Operária, e lógico, né, Josi, pelo adiantado da hora, nós teremos fala. E eu quero fazer uma foto aqui, histórica da futura Confederação da Indústria, ok? Não, entra aqui comigo. Eu sou padrinho ainda. Sou padrinho. Trabalhador. Abre um buraco de código de leite. Faz uma foto aí, aqui é a nossa